me senti muito otária depois de assistir esse episódio, porque eu caí na confusão narrativa que a série fez propositalmente. Por outro lado, não foi um dos meus episódios favoritos, talvez eu tenha ficado frustrada, talvez. Mas ó, vou falar aqui, os comentários ficaram divididos ali no vídeo anterior. Fala, Sucilindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje vou falar sobre o 7º episódio de Gen V, que trouxe de fato a revelação de quem era o velho, qual o objetivo dele, o que ele estava fazendo, enfim, algumas teorias, né, que já estavam sendo discutidas aí ao longo da série. E por mais que eu tenha sido tapeada aqui, eu quero falar sobre essas revelações e também dos detalhes do episódio, porque tem alguns aspectos pra gente discutir e também complementar algumas coisas que eu falei no vídeo anterior. Mas antes, lógico, não deixa de se inscrever no canal e clicar no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Eu quero começar falando sobre a Annabeth, né, porque a chamada principal é justamente sobre o sonho dela, né? A gente viu no episódio anterior que ela tinha visões, né, e eu tinha chamado bastante atenção, principalmente porque tem um mistério no entorno dos poderes dela. E quando ela conversa com Jordan no carro, é muito interessante porque ela fala que os poderes dela começaram quando ela era criança. E eu tinha comentado muito, né, sobre muito provavelmente a mãe da Marie ter tido algum efeito colateral por conta do composto V, porque ela não podia ter filho, e aí devido, né, toda essa reprodução in vitro, talvez tenha ficado algum resíduo ali no corpo dela, e isso acarretou a Annabeth ter poderes desde o seu nascimento. Um comentário que vocês me fizeram até relembrar, né, algo muito similar ao Ryan, o filho do Homelander, e eu acho isso interessante, principalmente porque se o Goldolkin descobrir isso, talvez ele fique maluco, né, ou qualquer outra pessoa, porque se sups como o Homelander e a Marie são vistos como semideuses, né, como que sups como o Ryan e possivelmente aí a Annabeth são vistos, né, aos olhos, né, do Goldolkin, da Vought, enfim, o que isso vai desenrolar? Eu acho que é um ponto de atenção. Mas eu queria falar sobre o sonho dela, né, porque ela fica extremamente preocupada falando que viu a Marie morta, envolta de sangue, mas ao mesmo tempo, assim, ela falou que as visões dela não são precisas, nem sempre acontecem, mas que ela tinha visto, né, a morte dos pais ali, que ela se culpou o resto da vida, porque poderia ter sido uma tragédia que ela poderia ter evitado, e ela tentou evitar ali, né, com que a Marie morresse. Depois que a gente vê que o velho é curado pela Marie, e gente, eu achei muito interessante, porque a Marie não só curou ele, mas fez o lift inteiro no homem, né? Só pra até deixar claro aqui, né, tem alguns sups que por mais que eles tenham aí seus 100 anos, eles não aparentam ter 100 anos. É que pra mim ficou engraçado, né, ele ali só com cabelinho branco, mas o corpo jovial. Mas a Stormfront é assim, né, alguns sups são assim, tem lá seus 200, 300 anos. O Soldier Boy, por exemplo, é o Jensen Ackles, então assim, não preciso dizer mais nada. Então as visões da Raven vêm, né, ali com essa questão da Marie morrer, mas o que eu acredito que possa acontecer, tá? Gente, a Marie envolta de sangue não necessariamente significa que ela vai morrer, já que o poder dela é envolto de sangue. E um aspecto que eu acho que é muito importante a gente reparar é que no final do episódio, né, quando ele fala ali com o Hempel, é muito engraçado que os dois estão de fralda. O Goldolkin, ele vem com esse objetivo aí de exterminar os sups que são poderes idiotas, né? Tipo assim, ai, qual que é o seu poder? É piscar 1000 vezes numa fração de um segundo. Tipo, que raio de poder é esse? Sei lá, o máximo te faria entrar pro Guinness. E dito e feito, ele mata, né? E dá a entender ali no fim do episódio que ele quer matar os outros ali no campus. Então que vai ser uma morte massiva. Então talvez esse sangue que a gente vê todo no entorno da Marie seja na realidade ela curando as pessoas da faculdade que o Goldolkin possivelmente vai matar ali no último episódio. E que talvez ela caia ali por utilizar muito dos seus poderes, como a gente viu aqui, né? Ela curando o Goldolkin. Ela desmaiou na sequência de curar ele porque ele tinha ferimentos muito grandes. Então talvez tenha sido isso que a Annabeth viu, e não a morte da Marie, principalmente se ela for a sup mais forte. Aí eu fico até perguntando, será que ela tem autocura? Se tipo alguém tentar matar ela se regenera? Talvez, né? Então seria bem difícil de matar, se for pensar por esse lado. E aí, né, eu tinha comentado, por que eu não gostei tanto desse episódio? Porque na realidade, tipo assim, a série meio que sacaneou a gente. Já tava muito claro que realmente o Goldolkin ali tava controlando o Cypher, e eu acho, tá, que o 5º episódio tinha confirmado isso, eu falei no meu vídeo, mas o 6º, ele deixou um direcionamento invertido. Eu sei que muitos de vocês falaram assim, não, pra mim é claro que o Goldolkin controla o Cypher, mas o que eu quero dizer é que
a série, ela sim trabalha narrativamente pra meio que te enganar nesse sentido, e nesse episódio ela confirma. Então eu não acho que teve muitas respostas. Ela meio que confirmou o que ela tirou ali do 5º episódio, que pra mim já tava bem confirmado, sendo 100% sincera aqui com vocês. Tanto que no 6º episódio eu até falei assim, nossa, se for isso, vai surpreender mais ainda, porque é outro direcionamento do que a gente estava imaginando. Então por isso que eu também falei que eu acho que talvez eu tenha ficado um pouco frustrada, porque é isso, a série meio que confirmou que todo mundo sabia desde o, sei lá, 4º episódio, talvez, e não acho que revelou muito mais. Na realidade, me trouxe mais algumas perguntas. Um dos aspectos que eu acho muito importante a gente reparar aqui, né, é que eles falam muito sobre o cérebro do Godolkin, ou no caso no Cypher, né, quando estão se referenciando a ele ali, o que me faz até pensar, por exemplo, na própria Mana Sábia, né, dela ser apaixonada pelo cérebro dele, já que ela também é bem cerebruda, mas pelo menos respondeu pra gente por que o Polaridade conseguiu bloquear os poderes dele, que foi por um pulso magnético que interrompeu o neurônio na parte elétrica neural, então ele conseguia fazer essa interrupção de controle. E outra questão, né, é que a gente vê que o Cypher reitor era o Doug, e esse episódio também confirmou o que eu tinha comentado no vídeo anterior sobre a Marie curar o Polaridade, ter o milagre que ele precisava, né, e é muito interessante a gente ver aos poucos, né, como a Marie, ela vai dominando esse poder, porque quando ela e a Kate chegam ali na casa do Cypher, ela fala, ai, tem um batimento cardíaco muito fraco. Tanto que pra achar depois o Godolkin, onde ele tava, também foi pelo batimento cardíaco fraco, por isso ela sabia que ele tava ali no subsolo. E justamente por esse batimento cardíaco fraco que ela sabia que a Polaridade não tava bem. E é interessante isso, porque aqui a gente tem conversas reveladoras, inclusive sobre o Andre, né? Quando a Kate questiona ali dela retornar os poderes dela. Será que a Kate vai recuperar seus poderes? Eu realmente acredito que sim. Por quê? Tem 2 pontos que eu acho que reforçam isso nesse episódio. O primeiro é o fato dela falar que se a Marie curasse ela não usaria mais os poderes dela neles. E ela admite, né, que o que ela fez foi errado, que ela foi muito ludibriada pela Vought, mas ao mesmo tempo ela tinha medo. E eu acho que um ponto interessante disso também é o próprio Polaridade defendendo ela, mesmo quando a Marie deixa claro que muito do que o Andre sofreu foi consequência ao que a Kate fez ali, né, no final da primeira temporada, de ter entregado os amigos. Mas o Polaridade, e aí isso desde a primeira temporada eu gostei muito de como eles encaixaram isso aqui, é que ele fala sobre coisas que ele teve que fazer por querer estar com a Vought, ou que nem a gente vê, né, no set mesmo ali em The Boys, tiveram coisas que o próprio Profundo fez, se humilhou porque o Homelander queria que ele fizesse pra ele voltar pro set. No final das contas, ele só manipulou, humilhou ele e descartou ele lá na cidadezinha. E depois ele se envolveu lá com o povo da religião. Enfim, o que eu quero dizer é que a Vought, né, de uma forma geral, eles fazem as coisas em benefício próprio. E eles acuam os sups. Tem sups, sim, que são ruins, né? Mas a gente não pode descartar, né, que a Kate, assim, ela é adulta, tá, gente? Assim como o Sam também assume as consequências dele lá quando fala pra Emma. Mas, tipo assim, o que é a Kate perto da Vought, sabe? De uma forma geral. E aí, a gente vê o Polaridade defendendo ela. E depois, quando a Marie vai pra faculdade pra tentar achar o Cypher ou o Godolkin, ela pede pra Kate usar os poderes dela, que ela curaria ela naquele momento, pra fazer a galera ir embora e não correr nenhum risco. E a Kate se nega cumprindo o que prometeu ali pra ela, falando, ó, eu prometi não usar meus poderes em vocês. Então esse pode ser um fator extremamente importante para que, de fato, a Marie devolva ali os poderes pra Kate em determinado momento. Não sei se vai acontecer no último episódio, se a gente vai chegar a ver isso, ou se é algo que vem lá só pra The Boys, por exemplo. Outra possibilidade também é que se a Marie fizer essa recuperação massiva ali no campus, talvez essa seja a forma da Kate recuperar os seus poderes, porque ela já vai estar ali no bololô. E outra coisa que fica aberto também pro último episódio eu responder é como Jordan se sente, né? Porque teve toda a fala de Jordan ali, que tinha sido deixado pra trás, remetendo ao que aconteceu em Elmira, né, em que a Marie conseguiu fugir e eles ficaram pra trás, o que acarretou na morte do Andre. Depois a gente descobre que fazia parte do experimento do Cypher ali com a galera e tal, mas ao mesmo tempo estão todos com ela até o fim ali, mas eu queria saber as consequências disso até para o relacionamento deles, assim como as consequências do relacionamento da Emma e do Sam, que ele tá bem ciumentinho ali. Mas é isso, eu acho que esse episódio ele só confirmou o que a gente já acreditava realmente, mesmo sendo interessante, né, ele não me terminou assim, tipo, que grande revelação, era só realmente algo que a gente já esperava, mas estou empolgadíssima para esse final. Mas eu quero saber de vocês,
o que vocês acharam desse episódio e o que vocês esperam pro último. O que vocês acham que é a visão da Raven de Annabeth. Vamos discutir. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá. Se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!